Oi, gente. Hoje a gente está aqui para representar o nono ano na Feira Cultural. Eu sou Sara Massante Eu sou Ana Porto. Eu sou Sofia Braga. Eu sou Iago Mota. e a gente vai falar sobre o nosso tema, que é a década de 70. Eu queria começar falando sobre a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito muito marcante para essa década, a década de 70. Ela teve início quando uma base militar americana foi atacada no Vietnã do Sul. E essa guerra toda foi entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Teve vários acontecimentos durante essa guerra, foi no período de 1959 e 1975, com os Estados Unidos apoiando o Vietnã do Sul. Ela teve início quando a base militar, né, foi atacada, né? Essa base ficava no Qual Vietnã do base Sul. militar? A base militar americana, que ficava no Vietnã do Sul. Mas essa foi a principal causa pra guerra? Sim, esse foi o Estopim. o gatilho que começou a guerra. Outra coisa que foi marcante foi a crise do petróleo, né, Exato, Sofia? Foi outro momento que marcou muito a década de 70, foi quando eles descobriram, né, que o petróleo ele não era algo renovável. E um dia Que ia acabar. Ia acabar, O valor do barril do petróleo acabou triplicando. Triplicou, mas triplicou em um período muito curto de tempo, depois que descobriram, muito né? curto de tempo, exatamente. Descobriram. Porque foi algo que explodiu, Sim, assim. explodiu. Descobriu e logo causou, desestabilizou. O preço Exato. aumentou, foi tudo criando... Um ambiente de Exato. desespero. Exatamente, foi desesperador. A arte ao redor dos séculos vai ser uma forma de mostrar como a sociedade lidava com as situações e como ela vivia no geral. E além disso, nos anos 70 não vai ser muito diferente. Por exemplo, na música, vai ser uma principal maneira de fazer isso. O movimento punk marcou muito a década de 70, porque ele tinha junção, tinha grande importância de dois movimentos políticos. O anarquismo, que ia contra ao governo, e o socialismo. Esse movimento ele era composto por pessoas que estavam na margem da sociedade. Operariados, proletariados, aquelas pessoas como poetas de rua, transexuais, usuários de drogas. Então as pessoas chamavam eles de rebeldes sem causa. Eles sofriam muito preconceito, né? Exatamente, era um preconceito assim, além de ser um preconceito enraizado, porque no cinema eles mostravam o estereótipo de uma vida perfeita, eles eram totalmente contra a tudo aquilo que o governo queria passar, eles iam contra, batiam de frente, e o movimento punk foi muito importante, eles realmente fizeram como uma revolução contra aquele governo. Mas antes do movimento punk, teve outro que predominou, né? Sim, teve o rock progressivo. E o rock progressivo, ele é uma união de dois estilos musicais, que são o pop e o rock. Ele teve o seu ápice em Nova York, na década de 70, que foram assim, ele entrou e logo veio o punk pela frente dele, onde ele caiu. O punk, ele dominou aquele sistema, deixando o rock em segundo plano. Como nós temos várias bandas de punk, não é? Então, concordando com o que a Sofia disse, nós temos várias bandas para o movimento punk que são muito importantes. Como ela disse, Pink Floyd, Yes, Trush, são muitas. São muitas, e além, claro, do movimento punk, do rock progressivo, a gente também tinha as disco dances, que eram características músicas das discotecas, que eram lugares que os operários iam para poder descontrair, para poder relaxar depois de uma longa semana de trabalho nas indústrias. Por exemplo, eram características músicas divertidas e animadas, como instrumentais rápidos e que transmitiam alegria, como as músicas I Will Survive ou Dance With Me. Sim, inclusive a gente pode falar do musical Mamma Mia, que... Nossa, sim, muito marcante. Sim, verdade. Que ele foi lançado nos anos 2000, mas ele se passa na década de 70 e tem esses estilos de música bem animado. Como as músicas do grupo ABBA, né? Sim, o grupo não podemos esquecer do ABBA, sueco. muito marcante para os anos 70. Sim, verdade. Ele inspirou várias outras bandas, vários outros grupos musicais a criarem e se expressarem através da música. Além de ser um grupo composto por mulheres, exaltando o movimento feminista nos anos 70, que era muito importante, e incentivando outras mulheres também a entrarem no ramo da música, que era um ramo muito machista e com muitos homens. Ah, claro, além do movimento feminista, a gente vai ter o movimento também do Black Power, Com certeza. que vai servir muito para moda, que vai usar esse movimento para ser uma forma artística de mostrar as raízes de povos africanos e pessoas que se identificavam com aquilo. Liberdade de expressão.
Sim, verdade. Além desse movimento, né, a gente tinha o movimento hippie, né, que tem influência até os dias atuais. Pois é, a calça wide leg, que hoje voltou Sim. como tendência, Sim, é dos anos antigamente a 70. calça boca de sino, né, eles utilizavam roupas bem marcantes, coloridas, roupas de camurça com franjas, né, e era um movimento opositor, né, ao sistema. Sim, verdade. Inclusive, no cinema, eles retratavam muito a realidade em que eles estavam vivendo. Eles não mostravam muita fantasia, eles queriam retratar. Eles deixaram de mostrar esse mundo perfeito para mostrar Sim. a realidade de que muitos Por sofriam. muito tempo foi mostrado aquela vida perfeita, do artista tudo perfeito, corpos perfeitos, mulheres perfeitas, homens, a vida idealizada por qualquer um. Mas, porém, depois de muito tempo, eles foram inovando, mostrando a realidade das pessoas comuns, porque naquela época não tinha ninguém que vivia, era muito pouco quem vivia igual que era na televisão. Era muito raro a gente ver Exatamente. alguém, inclusive, que se identificasse com aquilo. E aquilo distanciava ainda mais as pessoas da arte, porque muitas vezes as pessoas procuram aquilo para poder se encaixar, para poder ver uma coisa que elas se identifiquem. E as pessoas comuns começavam a achar que a arte era algo elitista e que era só a elite que tinha acesso por eles juntarem algo tão restrito. Porém, depois, com isso, eles foram dando liberdade e a arte e a expressão foi andando junto, que sempre caminhou junto. Foi também uma época de muita criação de outros estilos artísticos, como pop art, que Nossa, também o pop art, Sim. cores, formas, o quadro da Marilyn Monroe, é perfeito, muito, ele é um marco. Ele é lindo. verdade. muito visto. A gente também tem os gibis. Os gibis foi o primeiro, acho que o primeiro autor de gibis foi o Maurício de Souza, aqui no Brasil. Sim. E ele que focava no público infantil. Então ele fazia histórias para as crianças e eram tudo em desenhos. A história seguia os desenhos, cada um dos quadrinhos, e se deu o nome de gibi, que foi muito importante para a literatura. Até hoje, Até os hoje, gibis os gibis do Maurício de Souza são um exemplo para Sim, que eles dominam. outros. Bom, é isso que a gente vai apresentar aqui para você na nossa Feira Cultural. Para vocês saberem mais, tem que vir para assistir. Não pode deixar de vir para ver o nosso trabalho completo. Vai ter várias surpresas. Acredito que vai ser algo inesquecível. Sim, aguardem, vai ser muito incrível. E não se esqueçam que a nossa turma é o 9º ano, então deem um apoio. Não se esqueçam de vir ver a gente e também ver as outras turmas, né? Para dar aquele apoio. Tchau! Tchau! Obrigada por assistir.